Você já se perguntou se um emprego pode te matar? Aposto que sim, mas não da forma que o meu pode me matar. Esse é o tipo de pesadelo em que me meti quando aceitei o emprego mais normal do mundo, cobrador de pedágio, em um trecho solitário da rodovia 371. Era um trabalho simples: sentar em uma cabine, passar cartões, receber dinheiro, levantar a cancela, marcar placas de carros em um bloco de notas surrado, sem plano de saúde, sem licença médica, sem hora extra, apenas um salário básico, um pouco acima do mínimo. No entanto, por baixo daquele pedágio, algo estava apodrecendo, algo sobre o qual ninguém me avisou. Antes que me julgue, quem me levou a isso foi o meu desespero. Meu carro tinha dado o último suspiro, o aluguel da minha casa estava atrasado e a paciência do cara que me alugava estava no limite. Um primo, com quem eu mal tinha contato, me estendeu essa boia salva-vidas. Estão contratando, sem pergunta, sem papelada, é só aparecer. Você pode começar hoje à noite, disse ele. Então eu fui, e quando o encarregado me passou as chaves frias e enferrujadas, ele murmurou algo que deveria ter me feito correr. Não se preocupe com as coisas estranhas, apenas siga os alertas. Eu ri, supondo que ele estava falando de alertas de tempestade ou algo do tipo, mas eu não poderia estar mais errado. Aquela primeira noite me engoliu por inteiro em seu silêncio. Cheguei na cabine às 10h45 da noite, com o ar espesso grudando na minha pele. A própria cabine era uma caixa pequena e podre, não maior que um armário. Dentro, uma cadeira de metal com vinil rachado, uma mesa marcada com queimaduras de cigarro, uma gaveta de dinheiro teimosa que não parava fechada, um bloco de notas amarelado agarrado às suas últimas páginas, um ventilador ofegante que pouco fazia para combater o calor e, por fim, um item que fez meu estômago revirar quando o vi. Um relógio. Sabe, aqueles relógios eletrônicos, mas não do tipo que você compraria numa loja de utilidades ou encontraria na gaveta do seu avô. Não, esse era estranho. Sua tela pulsava um brilho vermelho fraco, sem mostrador, sem números, sem botões, sem aplicativos. Apenas aquela tela cor de sangue, esperando, como se estivesse viva. As horas não passavam, poucos carros paravam ali. Eu os cobrava, registrava as placas, lutava contra mosquitos do tamanho de moedas de R$1. Minhas pálpebras aos poucos foram ficando pesadas. Então, exatamente a 1h13 da madrugada, o relógio ganhou vida. Nele apareceu uma frase que dizia: "Fique de pé". Minha garganta se contraiu quando me forcei a limpá-la. Olhei para o relógio, perplexo, com o coração batendo como um tambor. Antes que eu pudesse pensar, uma voz, não da cabine, não do meu celular, ecoou do fundo da minha cabeça, como uma transmissão telepática direta para minha mente. Aviso de emergência. Regra 4. Entre 1h10 e 1h20 da madrugada, não permaneça sentado. Cada cabelo nos meus braços se arrepiou. Sem hesitar, empurrei a cadeira para trás e fiquei de pé. Foi quando eu vi, do lado de fora da janela suja da cabine, uma figura passou sorrateiramente. Uma massa preta e escorregadia que se agarrava ao chão como uma sombra que ganhou vida. Sem pés, sem rosto, sem som. Apenas escuridão sem fim se estendendo pelo asfalto. Eu não respirei. A coisa não olhou para mim, se é que tinha olhos. O tempo se arrastou. E então, tão de repente quanto começou, o brilho do relógio piscou 1h20. E a coisa se foi. Essa foi a primeira regra que aprendi. A primeira noite que me ensinou. Esse trabalho não era sobre pedágios. Era sobre sobreviver ao que quer que compartilhasse aquela rodovia comigo.
Então me diga, se você estivesse naquela cabine, você seguiria as ordens do relógio? Obedeceria mesmo que não entendesse? Ou a curiosidade te venceria? No final daquela primeira semana infernal, escrevi 7 regras em uma caligrafia trêmula nas páginas manchadas do meu bloco de notas. Uma bíblia pessoal de sobrevivência, costurada não pela lógica, mas pelo medo. Nenhuma dessas regras veio de um manual de treinamento. Elas vieram para mim no meio da noite, sussurradas por aquela voz que invadia minha mente, entregues por aquele relógio vermelho amaldiçoado, como algum guia de sobrevivência enigmático, escrito para um mundo que não deveria existir. E como aprendi rapidamente, violar essas regras não era apenas ser descuidado, mas sim brincar com a própria vida. As regras eram as seguintes. Regra número 1. Se o mesmo carro passar 2 vezes em 10 minutos, não importa o motorista, não importa o quão inocente ele pareça, sempre cobre o valor dobrado. Regra número 2. Se uma criança estiver no volante, libere sem pensar 2 vezes. Não aceite o dinheiro dela e não faça perguntas. Regra número 3. Se você ouvir batidas sob as tábuas do chão, ligue o rádio da cabine imediatamente. Regra número 4. Entre 1h10 e 1h20 da madrugada, não fique sentado. Levante-se e não se sente até acabar. Regra número 5. Nunca olhe para ninguém que fale ao contrário. Abaixe seu olhar. Regra número 6. Se uma velha pagar com o troco exato, olhe nos olhos dela. Certifique-se de que são humanos. Regra número 7. Se o relógio piscar a palavra esconda-se, rasteje sobre a mesa e sob nenhuma circunstância respire alto o suficiente para ser ouvido. Essas eram as regras até então. À primeira vista, algumas delas pareciam quase risíveis. Uma criança dirigindo? Cobrar o dobro pelo mesmo carro? Mas confie em mim. Não eram piadas. Eu não as inventei. Eu não as sonhei durante os cochilos que tirei. Eram ordens, entregues naquela voz que ecoava em minha cabeça com o toque de um sino fúnebre. E por trás de cada regra havia uma consequência. E eu, como um idiota, aprendi essa lição da maneira mais difícil. Foi no meu 12º turno, uma noite que começou como todas as outras, espessa com o cheiro de pântano podre e a sensação de estar sendo observado. O ar estava pesado e a cabine parecia menor de alguma forma, como se as paredes estivessem se aproximando, tentando me sufocar. Por volta das 3 da madrugada, quando o mundo parecia mais morto do que adormecido, eu ouvi. No começo, foram umas batidas fracas sob as tábuas do chão, como alguém mexendo os dedos impaciente, esperando que eu cometesse um deslize. Congelei, meus ouvidos se esforçando no escuro. Então, a batida ficou mais ousada, mais alta. Uma batida constante que parecia pulsar em sincronia com meus batimentos cardíacos. Era a regra 3. Eu sabia o que ela exigia. Ligue o rádio, abafe o som. Mas eu hesitei. O relógio permaneceu escuro, sem palavras, sem alerta. E em minha arrogância, ou talvez exaustão, me convenci de que a regra não estava ativa naquela noite. Talvez fosse apenas a cabine estalando porque era velha, ou talvez ratos sob o chão. Pensei dessa forma porque a verdade era assustadora demais para enfrentar. Foi quando a batida parou. Pela menor respiração de um segundo, tudo ficou em silêncio. E então, o chão se partiu. A madeira se estilhaçou como lenha. Daquela abertura irregular, uma mão emergiu. Uma mão cinza doentia,
esticadas sobre ossos que se projetavam em ângulos errados. Dedos, 6 deles, muito longos, muito finos, com unhas como lascas de vidro. A mão se moveu com uma graça estranha, envolvendo a perna da minha cadeira como se tivesse todo o tempo do mundo. Meu sangue virou gelo. Minha garganta se apertou tão violentamente que pensei que iria engasgar. Eu abri a boca, mas nenhum som saiu a princípio. Então, o instinto assumiu o controle. Meus dedos trêmulos bateram no botão do rádio e a cabine explodiu em uma onda de estática e ruído branco. A mão se contorceu. Seus dedos se flexionaram, como se estivessem tateando o ar. E então, como fumaça pega em uma brisa, ela escorregou de volta sob as tábuas do chão, desaparecendo na fenda escura que lentamente se fechou. Eu não dormi no dia seguinte. Obviamente não consegui, porque agora eu sabia. Essas não eram regras falsas. Mesmo agora, em algumas noites, aquela batida volta, fraca no começo, como uma memória que não consigo enterrar, uma lembrança de que está esperando. E acredite, toda vez eu ligo o rádio. Então o que você faria se estivesse naquela cabine com nada além de um rádio trêmulo e um conjunto de regras que pareciam mais avisos do que orientação? Você a seguiria? Ou a curiosidade e talvez o orgulho te custaria tudo? Isso foi apenas o começo para mim. Depois de um tempo, eu tinha me acostumado ao ritmo das coisas, mas em determinado momento, as regras foram reescritas, literalmente. Em algum momento, depois das 2 da manhã, quando a névoa rolou espessa e a rodovia estava deserta, eu senti a queda não natural e repentina da temperatura. A maneira como o ar parecia engrossar, como se a própria escuridão tivesse peso. Foi quando notei o carro, sem faróis, sem zumbido do motor. Não o ouvi chegar. Ele simplesmente estava lá, parado na frente da cancela, como se tivesse se materializado do nada. Sua pintura era da cor de ferro enferrujado. A carroceria deformada em alguns lugares, como se tivesse passado por coisas pelas quais nenhum carro deveria sobreviver. Então, o relógio piscou vermelho. A palavra: olhos. Uma única palavra. Mas antes que meu coração sequer pudesse acelerar, aquela voz, aquela que parecia raspar meus ossos, encheu minha cabeça. Aviso de emergência. Regra 6. Se uma velha pagar com o troco exato, verifique os olhos dela. E lá estava ela, sem som, sem aviso. A velha estava na janela. Sua pele parecia pergaminho amassado, tão fina e amarelada. Sua mão trêmula estendeu uma nota enrugada e um pequeno punhado de moedas. 1,25, né? Ela sussurrou sorrindo. Uma curva lenta e oca dos lábios que não tocava sua expressão vazia. Onde deveriam estar seus olhos, não tinha nada. Não era cegueira, não eram olhos danificados ou cicatrizados. Apenas 2 covas escuras, vazias como uma cova aberta, como se algo tivesse tirado sua alma por aqueles vazios. O pânico me atingiu. Meus instintos gritaram para eu desviar o olhar, fechar a janela, fugir. Meus dedos tatearam o botão, ansiosos para levantar logo a cancela, para me livrar dela, para acabar com esse pesadelo. Senhora, fique com o troco. Eu gaguejei, com a voz embargada, enquanto alcançava o botão. Mas ela não se moveu. Ela não seguiu em frente. Em vez disso, permaneceu ali, congelada, com o sorriso ainda gravado naquele rosto sem vida. Depois de 1 minuto, ela falou novamente, sua voz mais aguda dessa vez. Você não está verificando com atenção suficiente. Minha pele se arrepiou. Eu girei e bati no rádio, esperando que o som de estática quebrasse qualquer feitiço que fosse. Mas o rádio não chiou. Apenas silêncio.
Virei meu olhar para ele, e quando me virei de volta para a velha, ela se foi. Tudo, ela, o carro, as moedas que ela havia segurado, cada vestígio desapareceu como fumaça. A única evidência de que ela esteve ali foi o medo frio que se agarrou a mim como uma segunda pele. Antes mesmo de minha sanidade tentar voltar ao normal, ouvi um barulho de papel. Me virei lentamente, com cada nervo à flor da pele. Era meu bloco de notas. Estava aberto na mesa. E lá estava, uma nova regra. Uma que eu nunca tinha escrito. Uma que não veio da voz. Pelo menos ainda não. Regra número 8. Nunca deixe a velha falar 2 vezes. Droga, o que eu faria se a velha voltasse? Porque no fundo eu sabia que ela iria. Não naquela noite, talvez não na seguinte, mas numa noite ela voltará. Quanto mais as noites se passavam, pior as regras ficavam. E confie em mim, elas só ficaram mais difíceis de seguir. Em mais uma noite, iniciei meu turno, sabendo que era melhor não confiar no silêncio. Já passava das 2, quando o brilho vermelho do relógio rompeu a escuridão. A palavra dessa vez dizia: dobro. Eu sabia exatamente o que isso significava. Regra 1. Mesmo carro 2 vezes em 10 minutos, cobrar o dobro. Simples, certo? Mas nada por aqui foi simples. Às 2h04, eu tinha visto um SUV prateado, sua carroceria empoeirada, um pequeno arranhado no para-choque traseiro como uma cicatriz e um purificador de ar barato de pinheiro balançando no espelho. Mal dei atenção quando ele passou. Mas às 2h09, exatamente 5 minutos depois, lá estava ele de novo. O mesmo veículo, com o mesmo amassado, o mesmo purificador de ar balançando. Senti meu estômago revirar quando fui até a janela. Vai dar 2,50, senhor, eu disse, com a voz mais firme do que eu sentia. O motorista, um homem talvez na casa dos 30 anos, pálido como a luz do luar, com o suor escorrendo da linha do cabelo, não discutiu. Suas mãos tremiam enquanto ele procurava a carteira. Ele me entregou o dinheiro como alguém se rendendo, como se também soubesse das regras de alguma forma. Mas assim que alcancei o botão para abrir a cancela, pensando que este seria o fim, ele se inclinou para a frente. Seus olhos se fixaram nos meus, arregalados e vítreos, os olhos de um homem que tinha visto algo que o quebrou. Moço, como eu tô aqui de novo? Ele disse, com a voz mal audível. Eu continuei dirigindo em linha reta. Nunca vi uma saída, não fiz nenhum retorno. Mas estou de volta aqui. Eu congelei. Minha boca secou. Minha mente pensou de tudo para dizer, mas as palavras morreram em minha garganta. Ele engoliu em seco, o desespero escorrendo em sua voz. Fala alguma coisa? Eu continuo? Ou se eu continuar vou voltar de novo? E então, quando eu quase estava falando alguma coisa, o relógio piscou a palavra não. Uma palavra? Uma ordem. A cancela permaneceu fechada sob meus dedos. Eu não discuti. O rosto do homem se desfez. Medo, confusão, desespero. Ele abriu a boca, talvez para implorar. Mas antes que qualquer som saísse, os faróis floresceram em seu espelho retrovisor. Outro veículo. Atrás dele, outro SUV prateado, idêntico em todos os detalhes. O amassado, a sujeira, o purificador de ar pendurado balançando no ar parado da noite. Mas este não tinha um motorista. O SUV vazio avançou, silencioso, firme, como se guiado por mãos invisíveis, ou talvez por algo pior. O homem na minha frente também viu. Seus olhos correram para o espelho, sua respiração rápida e superficial. Que merda tá acontecendo? Ele engasgou com a voz falhando. Eu não respondi. Não consegui. A verdade é que eu não tinha respostas.
Os 2 veículos estavam lá, um com um homem aterrorizado preso ao volante, o outro oco e sem alma, como um reflexo que saiu do vidro para tomar seu lugar. E eu não pude fazer nada, além de observar. Na 3ª semana, parei de tentar entender tudo isso. Desisti de procurar padrões, lógica, qualquer fio que pudesse unir este pesadelo. A rodovia não seguia regras humanas e eu aprendi, da maneira mais difícil, que tentar superá-las só as deixavam piores. Então, só obedeci. Cada regra, cada alerta, por mais estranho que fosse, por mais aterrorizante que fosse, eu segui como evangelho. Mas, mesmo a obediência cega, nem sempre foi suficiente. Em mais uma noite, o ar mais espesso do que o normal, pesado com uma tempestade que nunca veio, o relógio enlouqueceu. O brilho vermelho não apenas piscou, ele piscou freneticamente, lançando luzes infernais na cabine. Nele, a palavra: perigo, 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 repetidamente, pulsando mais rápido que meus batimentos cardíacos. Sem regra, sem instrução, apenas aquela única palavra martelando em meu cérebro. E então, a transmissão: substituição de emergência. Esconda-se agora mesmo, não faça perguntas. Aquela voz, fria, mecânica, vazia, não deixou espaço para hesitação. Meu corpo se moveu antes que minha mente pudesse acompanhar. Caí no chão e rastejei sob a mesa. Eu não desliguei as luzes, nem olhei para a cancela. Não havia tempo. Foi no meio de tudo isso que ouvi um som de raspagem, baixo, profundo, como metal sendo arrastado pelo asfalto, mas não em solavancos ou rajadas, era suave. Algo enorme estava passando pela cabine, lento e constante, como se soubesse exatamente onde eu estava. Maior que um caminhão, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto naquele trecho da estrada. E ainda assim, seja lá o que fosse, não lançava nenhuma sombra. Não fazia barulho, exceto daquela raspagem sem fim e arrepiante. E então, seja o que for aquilo, falou. Uma voz como ferrugem: quebrador de regras, onde você está? A frase se estendeu, ecoou pela noite. Minha garganta se contraiu tanto que doeu. Meus pulmões gritavam por ar, mas não ousei respirar. Pegou a moeda, manteve o olhar, sem rádio. Ele estava nomeando as regras, as que tinham sido quebradas, por mim ou por alguém antes. E então, as luzes da cabine piscaram, uma vez, 2 vezes, e se apagaram. O brilho do relógio piscou. Silêncio mortal, escuridão total. Eu sabia naquele instante que ele estava bem do lado de fora, perto o suficiente para acabar comigo se eu fizesse um som. Então não respirei. Aquela coisa, como se estivesse satisfeita ou talvez entediada, seguiu em frente. A raspagem desapareceu, engolida pela noite. As luzes voltaram, a cabine zumbiu com energia novamente. E a estrada, vazia, como se nada tivesse estado ali. Mas o bloco de notas contava uma história diferente, suas páginas farfalhando sozinhas, como se o vento as virasse, mas a cabine estava bem fechada. E lá, rabiscado em uma escrita irregular e raivosa, que parecia queimada no papel, as palavras: regra número 9. Você só recebe um aviso. Eu não sei quem escreve as regras. Eu não sei o que as escreve. Eu não sei por que este trecho da rodovia é amaldiçoado. Por que este pedaço de asfalto exige tanto de qualquer tolo o suficiente para comandar esta cabine. E em algum momento parei de me perguntar. Porque algumas perguntas só convidam respostas que você não pode sobreviver. Há noites em que os carros que passam carregam rostos que eu conheço, rostos que um dia amei,
rostos que já se foram. Um primo que morreu há 5 anos, sorrindo ao volante, como se estivéssemos nos encontrado para tomar um café. Minha mãe, que morreu há muito tempo, surgiu acenando como se nada tivesse errado. Velhos amigos, ex-vizinhos, todos mortos, todos agindo como se estivessem apenas dando uma volta à meia-noite. E eu não digo nada. Olho para as moedas, para qualquer coisa, menos para eles, porque falar, reconhecer, pode abrir uma porta que não posso fechar. E então, há noites em que o relógio permanece escuro, sem alertas, sem regras, sem orientação. Essas noites são as piores de todas, porque o silêncio nesta estrada não significa segurança. Silêncio significa que alguém está observando, esperando, medindo minha determinação, testando se vou quebrar as regras. Digo a mim mesmo que não posso fazer isso para sempre, que um dia eu vou sair da cabine, deixar as chaves na mesa e dirigir até estar livre. E eu quase já fiz isso uma vez, sabe? Foi pouco antes do amanhecer. Minha mala estava pronta, minha mão estava na porta. Eu disse a mim mesmo, é isso, chega disso. Deixe outra pessoa jogar esse jogo. Foi quando o relógio piscou a palavra: fique. E então a voz seguiu. Aquela voz que soa como vento uivando por um cemitério. Regra final: se você sair, ele te segue. E foi isso. Sem explicação, sem segunda chance. Apenas uma ameaça final e silenciosa que envolveu meus dedos gelados em minha espinha. Não sei o que é ele, e nem quero saber. Então ainda estou aqui, observando, ouvindo, obedecendo, escrevendo novas regras cada vez que aquele relógio amaldiçoado acende, adicionando-as a este bloco de notas desfiado e manchado, que se tornou minha última linha de defesa. Até a próxima. Obrigado.